Então vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renova todos os dias sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Jesus, eu te agradeço por este Dia dos Pais. Quantos aqui hoje poderiam estar em tantos lugares, mas mesmo num dia festivo, num dia onde reunimos para estar em família, escolheram a melhor parte, escolheram vir até a tua casa, adorar ao Senhor, juntos em família celebrar. E Deus, eu peço que o Senhor honre a fé dos teus filhos, aquilo que eles vieram buscar da tua parte, aquilo que eles vieram ansiosos, ou na verdade a palavra certa seria com expectativa de receber. Que o Senhor se manifeste, que o Senhor os surpreenda de uma maneira tão especial. Pai, aquietamos o nosso coração agora para receber da tua palavra. Tapamos os nossos ouvidos, os nossos pensamentos para tudo aquilo que é externo, para tudo aquilo que tenta atrapalhar o contato e o foco único e exclusivo com a tua voz. Jesus, nós tributamos ao Senhor como adoração, a nossa não movimentação aqui nesse auditório, o nosso foco e a nossa atenção totalmente completa, não dividida. Nosso celular, as nossas conversas, os nossos pensamentos do que viveremos pós esta celebração não são bem-vindos nesse momento. Só é bem-vinda a instrução que vem da parte do Senhor. A tua presença é mais do que bem-vinda nesse lugar. É ela que estamos aqui celebrando. É por ela que estamos aqui. E por isso nós abrimos o nosso coração, pedindo para que o Senhor nos mude, nos complete, nos transforme através da tua boa palavra, através da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E assim nós oramos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar sobre mantendo a chama acesa. Eu quero falar sobre avivamento. Eu quero falar sobre o poder do Espírito Santo, sobre este poder que é relacional. Quando se fala sobre a chama acesa, quando se fala sobre a chama do Espírito, é preciso entender que eu não estou falando de um movimento. Eu não estou falando sobre uma empolgação. Não. Eu não estou me referindo a um sentimento, tampouco a uma experiência isolada que podemos ter num culto como esse. Quando eu falo sobre chama, eu falo sobre uma responsabilidade sacerdotal. Quando eu falo sobre chama, eu falo sobre algo contínuo, algo que não deve se apagar. Por isso, mantenha a chama acesa. Lá em Levítico, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, havia uma regulamentação não apenas para o sacerdote, mas para a família sacerdotal. Que depois que Deus, sobre o seu altar de adoração, mandou o fogo dos céus, este fogo agora, que representava esta presença de Deus, que representava este contato direto com Deus, ele deveria se manter aceso continuamente no altar. Levítico capítulo 6, a regulamentação é: mantenha o fogo aceso no altar. Não deixe apagar. Esta era uma responsabilidade da família sacerdotal. Todas as manhãs, depois de uma noite queimando aquela lenha do altar, a lenha virava o quê? Cinza. E é aqui que a família sacerdotal precisava fazer todos os dias: tirar as cinzas do altar, colocar lenha nova. Tirar as cinzas do altar, colocar lenha nova. E eu acho interessante que existia um lugar apropriado para cinzas. Ele fala: olha, pega essas cinzas
e guardem elas em um local cerimonialmente puro, ou seja, existe um valor para aquilo que você viveu em Deus. Se o fogo é esta presença, se o fogo é este contato, se o fogo é este resultado de relacionamento, conforme este fogo vai queimando em nós, ele vai produzindo algumas coisas que são válidas, são muito edificantes, são experiências lindas, mas um dia se tornam cinzas. Depois de uma noite inteira com aquela lenha pegando fogo, se tornou cinza. E ele fala, há espaço para isso. Coloca num local cerimonialmente puro, para você se relembrar das lindas experiências que teve com ele. Mas o fogo não pega em cinza, porque se o fogo pega na cinza, só gera fumaça. E logo ele iria se apagar. E a ordenança, a regulamentação era, o fogo não pode apagar do altar. Então por isso tira as cinzas, coloca num lugar cerimonialmente puro, mas as cinzas, as experiências de ontem não servem para hoje. Aquilo que você vive aqui em um culto de domingo, em uma celebração de domingo, uau, fantástico, o Senhor toca, o Senhor muda, o Senhor fala, nos emocionamos, nos rendemos, nos lançamos no altar, é lindo, mas aquilo que acontece hoje não serve para amanhã. O que ele está falando é, cultive este relacionamento com este fogo, ou seja, cultive este relacionamento com Deus. Deve ser algo contínuo, deve ser algo relacional e não ocasional. Depois dessa regulamentação, você vai ler o livro de Levítico, você vai passando os capítulos, você vai ver que depois já no capítulo 9 e 10 um desastre acontece. No capítulo 9, mais uma vez eles veem as coisas acontecendo, o altar e o fogo que vem do céu, e a família sacerdotal então celebrando junto com todo o arraial, junto com todo o povo de Israel, aquela festividade, aquilo acontecendo, as coisas... eles vendo este fogo que representava a intimidade, e a Bíblia diz lá no capítulo 9 de Levítico que houve grande alegria. Entretanto, no capítulo 10, Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, membros da família sacerdotal que deveriam ter a responsabilidade de fazer o que eu acabei de compartilhar com vocês, tirar as cinzas do altar e colocar lenha nova, eles esquecem de fazer o que tinha que ser feito. Eles dormem no ponto. É como muitos de nós, que chegamos num culto como esse, nos emocionamos por conta do ambiente coletivo, nos sentimos tocados, nos sentimos inspirados, nos sentimos fortalecidos, mas já em nossa segunda-feira, esquecemos de tudo que aqui vivemos e começamos a viver uma mera religiosidade vazia, onde apenas nos sentimos próximos de Deus quando estamos em um ambiente coletivo. Impomos regras a nós mesmos que não são dadas por Ele. E tudo que nos move é um sentimento de eu pertenço agora à religião X, eu pertenço agora à igreja Amor e Cuidado, eu pertenço agora a um grupo de evangélicos. Como se a nossa fé se limitasse a isso, e não a um relacionamento contínuo com este Deus que se move também nesse ambiente coletivo. Nadab e Abiú viram uma festa acontecendo num dia anterior, com aquele fogo de Deus pegando bem alto no altar, as coisas acontecendo. No outro dia eles esquecem o que tinham que fazer. Eles não tiram as cinzas, eles não colocam lenha nova e o fogo se apaga. Aquela proximidade de Deus se esvai. Aquele sentimento de um Deus de perto não se faz mais presente. Parece que tudo aquilo que você sentiu, tudo aquilo que você tocou, tudo aquilo que você vivenciou num ambiente como esse, já não faz mais sentido. E você se sente de novo, distante de Deus, vazio, sem forças para continuar. E aí, Nadab e Abiú cometem um pecado ainda mais horrendo. Vendo que tinham dormido no ponto e não tinham feito o que deveria ser feito, eles vão e tentam colocar o próprio fogo dentro do altar. Eles vão então agora, fazem o que tinham que fazer, mas o fogo já tinha apagado, e Deus mandou não apagar o fogo. E vendo que tinha lenha nova, e vendo que tinham todas as coisas, os elementos que estavam lá no capítulo 9, na noite anterior, mas agora não tinha fogo, eles tentam colocar o próprio fogo, fogo estranho no altar. E a Bíblia diz que quando eles tentam
colocar o próprio fogo, este fogo se volta contra eles. Eles morrem naquele instante. E a alegria da noite anterior é substituída por luto e lamento. Agora, uma coisa que me intriga demais, na verdade me impressiona e me faz pensar muito. Os mesmos elementos que haviam no capítulo 9, haviam no capítulo 10 de Levítico. Havia fogo, havia madeira, havia altar, havia lenha, havia disposição do coração das pessoas em ver aquele fogo se manifestando. E até o fogo também havia. Entretanto, na noite anterior, o fogo quem enviou foi quem? Quem que havia enviado o fogo? Deus. No capítulo 10, foi Deus que enviou o fogo? Não. Foi eles que quiseram emular, simular ou produzir fogo. E essa é uma tentação para muitos de nós, principalmente para nós que somos líderes dentro de uma casa, de uma igreja, de uma família como essa. Deus não nos chamou para produzir fogo, quem envia o fogo é Ele. O tempo vai nos ensinando algumas coisas, principalmente nós aqui, ministros da plataforma, pastores, músicos. E a grande verdade é que a gente vai pegando o jeito. Talvez nem todos de nós tínhamos uma bela aptidão de oratória, de presença de palco, mas isso tudo vai sendo desenvolvido, vamos aprendendo, vamos ficando melhores, e nada contra crescer e avançar nestas coisas para servir melhor o povo de Deus. Ok. O problema é que em algum momento, se nos esquecermos da essência do Evangelho, somos tentados a querer produzir fogo, a produzir entretenimento. Ou você acha que alguém que estuda para estar aqui no Ministério de Adoração, estuda as frequências, as notas, as harmonias e as melodias que tocam o coração do povo. Ou você acha que um pregador que estuda sobre técnicas de oratória não sabe o que vai produzir mais barulho no auditório? Não sabe o que vai produzir comoção no povo? E aí é onde muitos erram. Se apegam a uma religiosidade vazia, achando que está em nós a capacidade de produzir fogo. E por isso eu volto na introdução de tudo. Quando eu falo sobre fogo, eu não estou falando sobre uma experiência isolada, eu não estou falando sobre um culto, eu não estou falando sobre um momento aqui de êxtase onde nos emocionamos. Quando eu falo de fogo, eu falo de um relacionamento contínuo com a presença de Deus. Quando eu falo de fogo, eu falo sobre um povo que entendeu que tudo o que fazemos é a partir da presença. Eu falo sobre um povo que entendeu que tudo o que fazemos é a partir da intimidade. Eu falo sobre um povo que entendeu e o quanto isso tem que ser motivo de autoavaliação, zelo e clamor de nós, pastor Zé. Não estamos aqui para produzir fogo. Não estamos aqui para produzir entretenimento. Estamos aqui tão somente para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus e para que a presença dEle seja revelada em nós, através de nós. E agora leve isso para a tua casa. Às vezes você está lá, anos e anos tentando fazer com que a tua família sirva a Jesus. Anos e anos tentando fazer com que os teus filhos amem a Deus, mas tudo que você sabe ensinar para eles é ensiná-los a produzir fogo. Ensiná-los regras, ensiná-los técnicas, ensiná-los sobre o como devem servir, o como devem se portar, o que devem vestir, o que devem ouvir, como devem falar. Quando tudo isso deveria ser apenas consequência de alguém que entendeu que o fogo verdadeiro se dá em intimidade. Não fomos criados para fazer, somos criados para sermos. Sermos filhos, sermos íntimos. Sermos seres relacionais, e através do entendimento de quem somos, então produzimos algo para Deus, produzimos então algo para o reino. Muitas igrejas têm se perdido nisso. Às vezes rodamos o Brasil para
levar da mensagem que Deus tem dado a esta família, a esta casa, representando esta casa, e quantos líderes e pastores nós vemos nos procurando, dizendo, qual que é o segredo? Fala aí, qual que é a fórmula que o bispo usou lá para fazer a igreja Amor e Cuidado avançar, explodir? Não, porque a gente precisa aprender certinho, fala aí, qual foram os passos que vocês seguiram? Como se fosse algo mágico, como se fosse igual achar uma lâmpada do gênio e esfregar e pedir 3 pedidos, então as coisas acontecem. E aí vamos imitando de padrão em padrão, de etapa em etapa, de estratégia humana em estratégia humana, e esquecemos que o que diferenciou Levítico 9 de Levítico 10, que é a história que contei há pouco para vocês, dos filhos do sacerdote Arão, não foi o que eles tinham. Tudo que tinha na noite anterior, tinha no dia da catástrofe e do desastre. O que diferenciou a alegria do luto foi a origem do fogo. A origem do fogo nunca é nossa. A origem do fogo nunca está baseada nas nossas regras, nos nossos achismos, nas nossas pressuposições. Enquanto a gente tentar passar isso para as próximas gerações, só veremos eles cada vez mais perdidos, desorientados, sem ter para onde ir, sem ter quem seguir. Se queremos gerações de sucesso, se queremos perpetuar um avanço, um crescimento contínuo do povo de Deus nessa terra, inclusive agora voltando para o teu lar, se lembrando da tua casa, a gente precisa ensinar para os nossos filhos, a gente precisa ensinar para as próximas gerações sobre o zelo, sobre a paixão, e sobre a importância de vivermos no fogo da presença, o fogo que vem dele, o fogo que não vem de mãos humanas e estratégias humanas, mas do centro da vontade de Deus. Uma incumbência nós temos, diga comigo, manter a chama acesa. Essa é a incumbência, manter a chama acesa. Como isso pode acontecer? É o que nós vamos tentar desvendar hoje. E pais, já que é um dia dos pais, quantos aqui são pais? Essa responsabilidade maior é nossa. Porque se somos liderança instituída por Deus, eu quero te afirmar que entre o que nós falamos e o que fazemos, nossos filhos sempre ficarão com o que nós fazemos. Sempre ficarão com as nossas atitudes. Por isso que observar se temos ensinado apenas regras, apenas processos, apenas hábitos, apenas estratégias humanas. Podemos ter ótimas intenções, mas nunca obteremos o sucesso esperado. Precisamos nos reposicionar e entender que o Senhor nos chama através da nossa vida cotidiana, através do nosso exemplo na prática, ensinar as próximas gerações, ensinar os nossos filhos a amar a presença de Deus mais do que todas as coisas, mais do que o sucesso que o Senhor quer que tenhamos, mais do que a prosperidade que vai ser uma consequência, virá sobre a vida daqueles que obedecem e se aplicam nos processos, mais do que o que as métricas humanas podem observar como indicativo de sucesso. Precisamos ensinar para os nossos filhos que a paixão pelo fogo de Deus, pela presença de Deus, é o que nos guiará a uma vida plena e abundante que Jesus Cristo nos prometeu. Gênesis capítulo 18, versículo 17 e 19. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Eu gosto desta parte. Por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Eu já disse isso aqui neste púlpito e eu insisto. Eu tenho convicção do que estou falando. A gente fala tanto sobre transformação de nação, a gente fala tanto sobre transformar o Brasil, a gente fala tanto sobre uma nação melhor, mais próspera, redimida. Essa transformação virá através das famílias. Eu tenho pregado isso aos nossos jovens, eu tenho pregado isso aos adolescentes. Eu preguei na conferência de adolescentes aqui em julho, mês passado.
adolescentes de 11, 12 anos aqui me ouvindo, eu dizendo a eles: sonhem com uma família. Não importa aquilo que vocês passaram, qual a experiência que vocês têm, Deus não quer que vocês vivam a partir das experiências ruins que tiveram, mas eu falei para eles: ressignifiquem isso na cruz de Cristo. Sonhem, planejem família. A melhor coisa que um jovem e um adolescente pode fazer para o futuro da nação brasileira é se casar, é ter filhos, é construir famílias sólidas, famílias fortes, porque eu tenho convicção, famílias saudáveis, funcionais e fortes vão sarar a humanidade, vão sarar a nossa nação. Perceba que a promessa da descendência não era só para que Abraão tivesse descendência. Ele diz: Abraão, você será pai de uma nação, você vai ter uma família poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Uau. Você percebe que você não se casou? Deus não te deu filhos tão somente para você perpetuar a tua descendência. Ele fala: Abraão, existia uma necessidade, existia um anseio no coração de Abraão de ser pai. Ele já era de idade avançada, a sua esposa também era estéril. E prova de que eles queriam tanto ter filhos é que você vê na história deles a luta. E Deus fala: eu vou dar uma nação para vocês, eu vou dar uma família para vocês, mas não é só para perpetuar a descendência, é porque através de vocês todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu escolhi para que ordene seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Portanto, você, meu filho, fortifiquem-se na graça que há em Cristo Jesus, e nas palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Deus quer que eu e você demos continuidade à missão que nos foi confiada. Ele não quer que a nossa fé seja sepultada em nós. A vontade de Deus é que a nossa fé seja transmitida e perpetuada através de descendências proféticas e abençoadas. Eu te pergunto, se esta promessa veio a Abraão, qual igreja Abraão pastoreava? Nenhuma. Inclusive, você vai perceber que, segundo a tradição histórica, provavelmente a família de Abraão era idólatra, diante do contexto e da região em que ele habitava. Mas um dia, no meio da sua jornada, no meio da sua caminhada, ele tem um encontro. Fala comigo, um encontro. Ele tem um encontro com Deus. Em meio a uma família idólatra, ele tem um encontro com um único Deus. Ele começa não a ouvir apenas audivelmente, mas ele ouve em seu espírito, ele tem uma testificação interior de um Deus que estava o chamando para um relacionamento. Ele começa a se relacionar com esse Deus, ele começa a ter confiança nesse Deus, e agora através dessa confiança ele é chamado para sair do meio dos seus parentes, ir para uma terra que o Senhor estava lhe mostrando, e então começar esta grande nação. Um anseio, um desejo interior que todos nós temos. Todos nós temos um anseio, um desejo interior, uma busca pulsante pela presença de Deus. Ele mesmo colocou isso em nós. E é por isso que Deus quer que corramos com esta chama da presença, da proximidade, da intimidade, da oração, do discipulado, do avivamento, que é capaz de transformar realidades, nações. Todo ministério, tudo aquilo que Deus libera sobre a sua igreja, é um conceito transferível. Portanto, toda a missão de Jesus, tudo que Ele viveu, tudo que Ele fez, Ele transferiu aos seus discípulos. E hoje esta chama de avivamento, de intimidade, de amor pela presença, quem carrega a igreja dele aos quatro cantos dessa terra, e eu e você fazemos parte dela. Não apenas a igreja, amor e cuidado, mas toda a igreja de Jesus que se reúne hoje para adorá-lo e buscá-lo. E precisamos que isso se perpetue até que Jesus venha nos buscar, porque a chama do avivamento deve passar de pais para filhos. A chama do avivamento deve passar de pais para filhos. Deuteronômio, capítulo 6, versículos
de 5 a 9, diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Eu acho que a gente pode ler isso juntos. Vamos lá? Bem forte, 1, 2, 3 e... ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Para por aqui. Uau! Eu fico pensando nisso. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E Jacó, você conhece a história. Falamos dele há poucas semanas atrás. Jacó, ele não era o filho que herdaria diretamente a promessa, porque ele é o mais novo. O mais velho era Esaú. Mas Jacó, ele creu em uma promessa que Esaú rejeitou. Agora o que me chama a atenção é que Jacó não creu na promessa por conta de uma intimidade que ele nutria com Deus. Ele crê na promessa por influência dos seus pais, principalmente da sua mãe, Rebeca. Lembra a unção de Rebeca? Nós ouvimos algumas semanas atrás. A unção de Rebeca, aquela que protege a promessa, aquela que dá direção à promessa. E por ouvir tanto da sua mãe sobre a promessa, ele colocou fé, ele aplicou fé, mas ele não tinha relacionamento suficiente ainda com o Deus daquela promessa. Ele só botou fé na promessa. Se minha mãe falou, se meu pai falou, eu creio e eu quero isso para mim. Entretanto, depois dos perrengues que ele passa, depois de passar seu irmão para trás, depois de tudo aquilo lá que você já conhece, receber a bênção, ele sai com uma mão na frente e outra atrás. Eles têm que sair fugido, porque Esaú, que era o que tinha direito, e desprezou aquela promessa, desprezou aquela bênção, ele fica irado com Jacó e promete, jura ele de morte, fala: eu vou matar você assim que nosso pai morrer. O Jacó vai embora, com uma mão na frente e outra atrás, vai sem nada, tudo que ele leva consigo é um pouco de azeite, e ele vai para as terras do seu tio Labão. Nesse trajeto ele tem uma experiência incrível com Deus, e nessa experiência incrível que ele tem com Deus, ele pega um pouco do azeite que ele tinha, ele vê anjos subindo e descendo, então ele derrama o azeite como oferta, e quando ele ainda está indo em direção às terras do seu tio, lá ele tem a sua primeira experiência com Deus. Eu acho interessante que depois de ofertar, depois de derramar aquela oferta, depois de selar aquela experiência que ele teve, vendo anjos subindo e descendo, Betel, aquela visão maravilhosa, ele fala o seguinte: Deus, eu estou indo para um lugar desconhecido. Perceba que é a mesma experiência que o seu avô Abraão tinha tido lá atrás. Sair da sua terra e ir para uma terra desconhecida. Era a terra de Labão, terra do seu tio. A mãe dele conhecia a terra, ele não. Ele estava indo para uma terra desconhecida. Ele estava indo sem saber ao certo o que aconteceria. Ele só tinha uma fé e uma confiança nas promessas que foram liberadas sobre a vida dele através dos seus pais. Só que aqui algo marca, algo muda. Aqui ele diz: Senhor, se me abençoares nesse caminho que eu estou trilhando, se me prosperares na terra que eu estou indo, então o Senhor será o meu Deus. Você consegue entender? Até então ele vivia de promessas que o fortaleceram até este momento. Mas veja a importância dos seus pais em falarem para ele desta promessa com uma expectativa tão grande, que mesmo sem ele conhecer a intimidade desse Deus, ele colocou fé na palavra dos seus pais, até que ele tivesse a própria experiência dele com Deus. Mas quando agora ele tem a experiência dele com Deus, ele não diz: o Senhor será o Deus do meu avô Abraão, o Senhor será o Deus do meu pai Isaac. Ele fala: agora eu vou declarar que o Senhor é o meu Deus. Parte da nossa tarefa como pais é anunciarmos para os nossos filhos e para as próximas gerações, com tanta expectativa sobre as promessas de Deus sobre a vida deles,
para que esta fé e expectativa os guiem em uma jornada, até que então eles se encontrem com a experiência própria que terão com Deus, para que digam: agora o Senhor é o meu Deus, o mesmo Deus que foi o Deus do meu avô, o mesmo Deus que foi o Deus do meu pai, agora é um Deus relacional para mim, porque eu aprendi com eles, que não é sobre as regras ou as imposições ou a religião que eles pertencem, mas é sobre o Deus que eles servem. É sobre a intimidade com esse Deus, que agora Jacó aprende e começa a declarar o Senhor o seu Deus. Essa é a chama. Essa é a chama que eu estou dizendo a vocês desde o início dessa mensagem. Não é ser membro da mesma igreja, ou crer nas mesmas promessas, é confiar e se relacionar com o mesmo Deus. Aqui a sorte de Jacó muda. Aqui as coisas começam a acontecer para ele. Quando ele passa a declarar: o Senhor é o meu Deus. Quando ele passa a declarar: eu tenho a mesma intimidade que o meu avô tinha, a mesma intimidade que o meu pai tinha. Esse Deus de perto agora pertence também à minha proximidade. Esse Deus que me criou para a intimidade, agora Ele também me tem perto e não longe. Olhe para Moisés. Lembra de Moisés, o libertador do Egito? Ele nasce em um ambiente de perseguição. A sua mãe o protege, o blinda. Você conhece a história. E na primeira infância ele cresce com quem? Com a sua mãe. Mas depois da primeira infância ele é mandado para a corte do Egito, onde ele é criado como se fosse um membro da família real. Como se ele fosse um egípcio. Mas por conta daquilo que a sua mãe transmitiu ao seu coração na primeira infância, por conta da fé e da expectativa que a sua mãe colocou e nutriu no seu coração na primeira infância, Moisés, mesmo criado na corte do Egito, tem uma hora que ele cai em si e fala: eu estou aqui, mas eu não faço parte desse povo. O meu povo é o povo de Deus. Por um erro que ele comete, ele tem que ir para o deserto, fica 40 anos no deserto lá, escondido, até que em dado momento, ele tem a experiência com a sarça ardente. O fogo de Deus o possui, o fogo de Deus entra em contato com ele, e agora, aquele Deus, que era até então o Deus da sua mãe, que com expectativa em fé, blindou seu coração contra os ataques de uma cultura totalmente corrompida e distante de Deus. Prepara então todo esse cenário e o ambiente, para que agora, em frente à sarça, em frente ao fogo de Deus, Moisés tenha a sua primeira experiência com o Senhor e declare: o Senhor também é o meu Deus. Nós lemos: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse é o caminho. Como pais, erramos. Como pais, certamente continuaremos a errar. Tenho lidado com jovens e com adolescentes. Parte da minha missão, parte do meu trabalho hoje nesta casa é lidar e pastorear a próxima geração. E não são poucas vezes que atendo jovens, adolescentes e os pais juntos. Atendo muitos pais nesta casa. E quantas vezes vejo pais ressentidos porque erraram, porque falharam, porque não se posicionaram certo, e agora cheio de dúvidas: o que vai acontecer? Será que os meus filhos vão continuar? Será que eles vão agora permanecer com esta tocha da fé acesa? E a grande verdade é que erros são normais no meio do percurso. Muitas vezes, como pais, erramos querendo acertar. Mas a grande verdade é que se Deuteronômio capítulo 6, versículo de 5 a 9, for vivido na simplicidade, não nas regras, não no legalismo, não na religiosidade barata, mas no dia a dia, na simplicidade, este caminho excelente que nos é apresentado em Deuteronômio 6, ele vai sobressair aos nossos erros. Pastor, que caminho é esse? Vamos continuar lendo então. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Essa é a primeira coisa que os nossos filhos precisam ver em nós. Um amor sincero, genuíno ao Senhor, de todo o coração, alma e forças.
Versículo 6, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como sinal nos braços e prendas na testa, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Os judeus até hoje levam com tanta literalidade esse texto, que eles amarram de verdade, nos braços, na testa, e não há nada contra atos proféticos e simbolismos. A mezuzá, que é um objeto onde dentro dele está toda esta parte de Deuteronômio 6, escrita e manuscrita, eles deixam nos umbrais das portas, das casas, nada contra. Lá em casa nós temos uma mezuzá que nós colocamos como um simbolismo, eu acho tão lindo, eu acho tão profético. Mas não é sobre a literalidade, não é sobre amarrarmos versículos ou colocarmos um objeto como esse, como um amuleto, como se isso bastasse para proteção e preservação da chama do avivamento para as próximas gerações. O que está por trás de Deuteronômio 6 é um caminho excelente, é um princípio. Que princípio é esse? Quando ele se fala de ao acordar, ao levantar, nas portas, nos batentes, nas janelas, o que ele está falando é sobre o dia a dia, é sobre o cotidiano. É sobre quando você acorda numa segunda-feira difícil, cheio de coisas na cabeça, tumultuando, com uma semana tumultuada, cheio de boletos para pagar, cheio de preocupações dentro da sua empresa, mas os teus filhos olham nos teus olhos e vem alguém que não sai de casa sem antes render a sua vida e a sua rotina no altar do Espírito de Deus, não reclamando, não murmurando porque os dias estão maus, mas celebrando porque Jesus Cristo está te sustentando mesmo em meio ao deserto. É sobre isso que Deuteronômio está falando. Deuteronômio está falando sobre os nossos filhos enxergando em nós uma postura de confiança em Deus, mesmo quando as coisas não vão bem. Por que ele está falando de casa? Porque é em casa que nossas máscaras caem. Quando estamos aqui na igreja, bem vestidos, bem bonitos, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Quando Deuteronômio fala sobre esta vida diária de devoção, quando ele fala sobre escrever nos umbrais das portas, nos batentes, é porque ele está falando o seguinte: é dentro de casa que os nossos filhos e a próxima geração precisam enxergar em nós uma postura de dependência, um caráter ilibado, não uma perfeição, mas alguém que ame o Senhor de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento. É isso que marca as próximas gerações. É sério. É óbvio que os nossos filhos serão marcados também pelas atitudes de lazer, de alegria. Mas o que mais pode marcar as próximas gerações é o nosso contato com a voz de Deus. Eu lembro-me que toda sexta-feira, quando eu era criança, meus pais me mandavam para os meus avós para a gente dormir. Depois, quando eu casei e tive filhos, eu entendi a bênção dos avós e por que eles faziam isso de sexta-feira. E eu lembro de quando eu ia dormir na minha avó paterna, já hoje na glória com o Senhor Jesus. E geralmente avós são marcados pelo quê, gente? Quais são as marcas que um avô produz nos netos? É o que pode tudo, é o que, né? Chocolate. Lá em casa a gente não compra chocolate mesmo para as crianças. Aí esses dias o mais novinho, de 2 anos, a gente estava no carro, a gente estava indo para a casa da minha mãe. Aí ele falou assim: papai, oi, vovó comprou M&M. Falei, você não podia ter falado isso. Essa é a marca, geralmente. Às vezes você conversa com o que me marca, o que te marca dos teus avós? E é óbvio que eu tenho memórias maravilhosas dos dias que passava lá, a gente brincando e tudo mais.
Mas eu falo para todo mundo que uma das marcas que eu carrego comigo até hoje é muito fresco na minha memória, é muito real. Era aos sábados de manhã, quando eu acordava, ela numa sala em anexo, que há na casa dela. Uma sala que já dá para a área. Não era a sala de TV, não era a sala principal, era a sala do lado. E eu tenho a memória muito gravada, os devocionais, a Bíblia, e ela sentada naquele sofá, nutrindo o seu tempo de intimidade com Deus. No sábado de manhã, é muito vivo dentro de mim essa cena. Eu sei o legado, o que as orações dela geraram e produziram em mim e na minha família. E hoje eu olho para trás e às vezes eu estou sentado em algumas mesas, estou fazendo algumas coisas, estou vivendo algumas coisas em Deus que eu falo, isso não é colheita minha. Isso não é colheita minha. Isso é colheita de alguém que se aplicou em muita oração e muito clamor, para que não apenas eu, mas toda a minha família vivêssemos uma chama do avivamento acesa dentro de casa. Pelo que você quer ser conhecido? Ei, pelo que você quer ser conhecido? Quando os seus filhos e os seus netos se lembrarem de você. Para mim é uma responsabilidade manter esta chama do avivamento para as próximas gerações. Eu tenho orado e clamado e com muito temor falado com Deus. Deus, eu sei que muita coisa que vivo hoje não foi plantio meu. É colheita minha, mas não foi plantio meu, não fui eu que plantei. Sabe o que me gera temor? Aquilo que você colhe do plantio anterior acaba. E a minha oração tem sido, qual que é o plantio que eu estou deixando para a próxima geração? Qual que é o plantio que eu estou deixando para aqueles que virão? Por causa da fidelidade de Abraão, Deus passou a ser conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sem avivamento contínuo, a fé morre em 3 gerações. Eu vejo isso em vários momentos da narrativa bíblica. Uma primeira geração, fé firme, viva, marcada por experiências com Deus. Uma segunda geração, fé morna, herdada, mas não cultivada. Já uma terceira geração, uma fé fria, morta, desconectada de Deus. Foi assim com o povo de Israel. Uma primeira geração, Moisés, viu os maiores homens de Deus e a geração que saiu do Egito, milagres. Uma geração que viu as pragas vindo sobre os egípcios, atravessou o mar vermelho, andou debaixo da nuvem, bebeu água da rocha, comeu do maná, se rebelou, por isso morreu no deserto. Já a segunda geração, eles entram na terra prometida sob a liderança de Josué, desfruta da provisão de Deus, viu os milagres, viu os sinais, viu as vitórias, porém não discipulou seus filhos. A terceira geração são aqueles que cresceram na terra prometida, vivendo os cumprimentos das promessas, porém por não serem discipulados por seus pais. O texto diz que eles não conheciam o Senhor. Em Juízes 2:10 diz que depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. O que dizer de Davi? O Davi, o grande rei de Israel, o grande homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, viveu um avivamento poderoso em adoração. Reestabeleceu os turnos de adoração 24 horas por dia em Jerusalém. A sua segunda geração, Salomão, o Senhor se aparece a ele 2 vezes. Ele começa bem, se torna morno espiritualmente, idólatra, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a terceira geração, Roboão, se torna um incrédulo, divide a nação. E posteriormente, vemos casos de reis oferecendo os seus filhos ao deus Moloque, na mesma linhagem de Davi. Se a igreja não viver um avivamento contínuo, ela morre, gente. Se a igreja não viver um avivamento contínuo, ela morre. No início da igreja primitiva, uma cidade alcançada, Éfeso. Essa cidade vivia uma cultura idólatra, uma cultura pagã, mas o avivamento é tão grande que os registros históricos dizem
que o povo pegava os seus objetos idólatras, místicos, os seus livros de ocultismo e misticismo, e queimam em praça pública. Um avivamento acontece. Porém, quando João está escrevendo as igrejas, lá em Apocalipse 2, ele diz para a igreja de Éfeso: contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Sempre que a igreja não ouve a voz do Espírito, ela morre. A igreja não é um monumento, é um movimento de discípulos de Jesus. Hoje essa mensagem vem nos chacoalhar para perseverarmos onde estamos, para que as próximas gerações se encontrem aprovadas por Jesus. Ei, nós não estamos aqui para produzir impérios, nós não estamos aqui para ver uma casa cheia e somente isso. Nós não estamos aqui para fazer uma igreja bela, uma igreja linda, uma igreja bonita e uma igreja que tenha 5 cultos lotados aos domingos. Não é só para isso que estamos aqui. Veremos sim Araçatuba rendida a Jesus, veremos multidões se convertendo, mas nós queremos que continuamente a igreja permaneça em avivamento, para que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e todas as gerações que passarem nesta casa permaneçam fiéis e aprovados até que Jesus volte para buscar a sua noiva, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Não queremos viver um avivamento passageiro. Muitas nações viveram isso. Muitas nações viveram isso. Muitos avivamentos se foram, porque para manter a chama sempre acesa, precisamos amar o Senhor de todo o coração, ter uma vida de oração fervorosa, estudar e praticar a palavra, consagrar nossos filhos ao Senhor, formar discípulos de maneira intencional, manter o foco na visão que Deus nos deu, servir ativamente no reino, viver em constante avivamento, ser leal até o fim, depender do Espírito. Eu termino com as palavras de Deus para Abraão: você vai ser pai de uma grande nação, poderosa, e por meio dela, todas as nações da terra serão abençoadas. Eu quero declarar que sobre a tua família, vocês viverão tempos de avivamentos contínuos, constantes, e que a sua família será ponte, será peça fundamental e necessária para uma nação avivada, para um Brasil melhor, para um futuro de paz, esperança e prosperidade sobre a nação brasileira. Amém? Fique em pé no seu lugar. Pai, você está com o teu filho aí por perto, chama ele para perto. Eu sei que agora muitos dos filhos, dos adolescentes, ficaram dormindo, descansando. Muitos deles talvez venham no culto das 18. Parabéns você, pai. Eu sei que muitos de vocês vêm para o culto das 10, depois vêm nos das 18 de novo trazer o filho. Faz isso. Mas se ele está aí perto de você, faz. Se ele não está, se una a tua esposa agora. Se una a tua esposa e depois, na hora que você chegar em casa hoje, no almoço em família, impõe as mãos sobre ele. Impõe a mão sobre os seus filhos. Ore por eles. Profetize. Fala assim: a minha descendência será abençoada. Você que ainda não é casado, você que ainda não tem filhos, talvez você fale assim: cara, o que essa palavra tem a ver comigo? Tem tudo a ver contigo. A construção do teu legado começa hoje. A construção do teu legado, a plataforma para o teu legado começa hoje. E eu quero orar para que essa mesma inquietação, que me entenda, não me entenda mal, num bom sentido me atormenta, que é com um temor de Deus gritando no meu ouvido, pelo que eu serei lembrado, o que eu estou plantando para as próximas gerações. Eu quero orar para que esta mesma inquietação te tome a partir de hoje. O que você está produzindo? O que nós estamos plantando em oração para as próximas gerações? Eu quero orar por você. Por fim, eu não ia orar por isso, mas eu estava agora no fundo, agora
antes de entrar, quando a intercessão foi orar por mim, eu senti um apontamento, eu fiquei pensando se eu falava, se eu não falava, e de repente veio o irmão da intercessão, o Dani, orar por mim e contou um milagre que há muitos anos ele esperava da parte de Deus, e agora soube que ele e sua esposa estão esperando uma bênção que está chegando. E eu senti muito forte no meu espírito. Geralmente a gente faz isso no Dia das Mães. A gente faz isso no Dia das Mães, e aí eu senti muito forte no meu espírito de fazer no Dia dos Pais também, mas é muito específico. Existe algo que é geral e outro que é específico. O geral, se você, casal, jovem que aqui está, tem buscado engravidar e ter filhos, recebe essa oração em nome de Jesus. Você que sonha em ser pai e tudo mais, esse é o geral, mas tem um específico. O específico é para um homem que tem se sentido muito, você já não está em paz mais. Já houve épocas que você estava em paz, hoje você não está mais com essa questão da paternidade. Você se sente muitas vezes até culpado e sobrecarregado, pensando pensamentos do tipo: o erro está em mim, as dificuldades, a infertilidade está em mim, e você tenta se manter firme, você tenta se manter forte, você tenta se manter constante para blindar a tua esposa, mas Deus conhece o teu coração e sabe que quando você está sozinho, esses pensamentos te atormentam tanto, que você se sente fraco, frágil, sem fé. É como se as tuas forças estivessem indo embora. Às vezes a gente vê isso muito a gente fala muito isso no Dia das Mães, porque tem muito a questão da mulher querer ser mãe, e aquele sonho que a mulher nutre. E às vezes a gente não dá muita atenção nessa questão do pai, porque às vezes o marido até ele permanece mais forte, mais constante. Não, fica tranquilo, vai acontecer. E o sentimento que me veio no espírito é muito, eu não sei se é para alguém que está aqui, talvez seja até para o Campus On, não sei, mas eu tenho no meu espírito que não é simplesmente eu queria, não, é uma inquietação muito grande. É um sofrimento que você vem trilhando já há algum tempo sozinho. Você compartilhou com pouquíssimas pessoas esse sentimento que está te abatendo. E esse peso que está sobre a tua vida, de que nada acontece. Muitas vezes vindo até vozes do tipo que a culpa é sua, por erros do passado e etc. e afins. E quando eu falava com este intercessor, com o Daniel, ele dizendo sobre o que aconteceu, eu senti que era a hora de liberar. Eu senti que essa testificação interior, ela era do Espírito. Eu quero, depois que orar pelas famílias aqui, eu quero por fim orar para que o milagre aconteça na tua casa, em nome de Jesus. Você que está com a tua família, reúne eles aí. Olha, você que não está com a tua família aqui porque tua família ainda não se rendeu a Cristo. Talvez você é o único representante do teu lar aqui. Coloca isso diante do Senhor. Fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso. Declare isso. Declare isso agora. Comece a declarar. Vamos lá. Não espere orar. Feche seus olhos e comece a orar agora. Comece a declarar bênçãos sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Manteremos a chama acesa. Gastaremos a nossa vida por Ele. Gastaremos a nossa vida no altar dele. Diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Jesus, nós abençoamos agora, Pai. Nós abençoamos as casas aqui representadas. Senhor, nós declaramos que por meio dessas famílias fortes e saudáveis, todas as nações da terra serão abençoadas. Todas as nações da terra serão abençoadas. Oramos para que esta tocha, este fogo do avivamento seja passado de pai para filho. Oramos por filhos pródigos para que retornem a casa. Damos uma ordem a estes filhos agora: vocês não nasceram
Vocês não nasceram para estar longe. Vocês não nasceram para estar distantes. Vocês não nasceram para mornidão. Vocês nasceram para viver no fogo do Espírito. Filhos pródigos, voltem para casa. Voltem para casa. Nós oramos agora por cada família aqui representada, que o Senhor gere em nós desta santa inquietação. O que estamos plantando para as próximas gerações? O que estamos plantando como legado para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos? Declaramos que até que o Senhor venha, não vamos parar. Até que o Senhor venha, não pararemos de clamar, para que a tua igreja se mantenha fiel e aprovada até a volta do Senhor Jesus Cristo. Por fim, neste dia dos pais, eu abençoo a cada pai que aqui está. Que o Senhor gere em nós, pais, a preciosa responsabilidade de zelar por aqueles que o Senhor nos deu, por estas flechas que o Senhor nos deu, para guardarmos, protegermos, blindarmos, a fim de enviarmos eles para voos altos. E Deus, sobre a palavra que o Senhor me deu, eu oro agora por todos os casados aqui, todos os maridos que desejam engravidar, e especialmente por este caso que o Senhor colocou no nosso coração, por esta palavra específica, esta palavra de conhecimento. E eu sei que está tocando alguém aqui, seja aqui neste auditório, ou seja também em sua casa através do Campus On. Deus, tira todo o peso, tira toda a vergonha do passado, tira tudo aquilo que abala o teu filho. E Deus, nesse momento eu libero palavras de esperança, palavras de conforto e palavras de vitória sobre esta casa, em nome de Jesus. Onde havia infertilidade, que venha vida agora em nome de Jesus. Sobre o vale dos ossos secos, venha vida, venha vida, venha vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que logo o milagre seja materializado sobre a vida dos teus filhos. Deus, abençoa o teu povo que aqui está. Abençoa as crianças que agora estão no auditório, desde os mais dos bebês, as crianças de colo, até as crianças maiores que aqui estão. Que eles recebam agora do Senhor também um legado de fé, de esperança, que através dessas mãos impostas sobre as suas cabeças, sobre as crianças que estão agora no Alive Kids aqui, Deus, na salinha, Deus, nós abençoamos eles para que não apenas sejam a igreja do amanhã, mas a igreja hoje atuante e operante. Deus, nós declaramos que esta casa permanecerá alicerçada em amor, fidelidade, fé no Senhor Jesus Cristo, até que o Senhor venha nos buscar. Assim declaramos, para a honra e para a glória do teu santo nome, que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, as consolações, assim como a íntima amizade do amado Espírito Santo, seja conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Eu vou clamar.